Olá, tudo bem? Como eu recuperei a minha fé? Um título quase dramático, né? Mas eu recuperei minha fé buscando ela dentro de mim, afinal, é da minha fé que eu estou falando. Não estou me referindo à fé como sinônimo de religião ou conjunto de crenças. Na verdade, há muito tempo, mesmo quando eu era espírita, isso pode ser verificado nos vídeos do meu antigo canal, eu defendo o entendimento de fé no seu sentido bíblico original, né? No Antigo Testamento, fé tem um sentido de obediência. Com esse sentido que o conceito de fé é introduzido na tradição abraâmica, que vai dar origem às três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O primeiro grande símbolo de fé na Bíblia é Abraão. Mesmo quem não conhece a Bíblia deve conhecer, pelo menos de ouvir falar, aquela passagem que Deus pede a Abraão que sacrifique o seu próprio filho, Isaque, e Abraão obedece. Não vem ao caso analisarmos essa passagem, é claro que nós estamos tratando de simbolismos, isso não são fatos históricos. Mas o fato que realmente importa fixarmos é que Abraão obedece a Deus. E quando Deus vê então que Abraão é obediente, ele providencia para que Isaque seja poupado, e aí um anjo traz um cordeiro para ser imolado, para ser sacrificado no lugar de Isaque. Numa outra passagem, Deus promete um filho a Abraão, sendo ele e a sua mulher Sara já velhos, E Abraão novamente obedece a Deus, voltando a relacionar-se sexualmente com Sara, voltou a pegar Sara, que a Bíblia diz que ela já, na linguagem bíblica, já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já não tinha vida sexual ativa. Ela tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos. Isso está lá em Gênesis, capítulo 18, versículos de 9 a 14. E também em Gênesis, capítulo 17, versículo 17. O exemplo de Abraão vai ser citado mais tarde pelo apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, e também por Tiago, chamado irmão de Jesus. E Abraão vai ser citado por eles justamente como um símbolo de fé, e fé no sentido de obediência, obediência a Deus. Fé, portanto, é obediência, obediência a Deus. Deus se manifesta como vida. Deus é vida. Obedecer a Deus é obedecer à vida. Fé, para mim, portanto, é obediência à vida. A minha fé dessa forma é apenas minha, porque ninguém vê a vida da mesma maneira que eu. Todos nós somos diferentes, todos nós sofremos influências diferentes ao longo da vida e interpretamos essas influências de modo muito particular. A minha fé é a obediência aos princípios mais caros que eu percebo na vida, sustentada por valores comuns, a essência de muitas religiões. As antigas religiões, elas são, na verdade, são fruto de ensinamentos sábios, de tentativas de melhoramento do ser humano e da humanidade. O que fizeram com as grandes religiões, o que fizeram e fazem em nome das grandes religiões, isso é outra história. Poucas pessoas percebem as grandes mudanças que o nosso mundo está atravessando. Quando eu era criança, isso não faz assim tanto tempo, a comunicação instantânea através das redes sociais, isso era uma coisa praticamente inimaginável, era uma coisa de filme de ficção científica. Isso tem os seus aspectos positivos, sem dúvida, Nós temos acesso à informação como nunca tivemos antes na história, Mas a triste realidade é que nós somos influenciados e cooptados como nunca. Nunca foi tão fácil para um líder político ou religioso, ou para qualquer pessoa que queira vender alguma coisa a alguém, Desde um tipo de comida até uma ideia, porque ideias também se vendem. Nunca foi tão fácil para essas pessoas influenciar e cooptar pessoas para o seu lado. A tendência, hoje, com redes sociais como Facebook, WhatsApp, e daqui a pouco começam a surgir outras,
A tendência é você excluir aqueles que pensam diferente de você, né? E influenciar e ser influenciado por aqueles que pensam de modo semelhante a você. E com isso você se torna cada vez mais intolerante e bitolado. A radicalização política que nós vemos atualmente no Brasil, né, e que está acontecendo em boa parte do mundo, não é um privilégio nosso, isso é um primeiro resultado aparente disso que eu estou falando. Mas por trás da política partidária, por trás de concepções políticas de direita e de esquerda, né? Por trás disso existem concepções mais profundas e que nos afetam a todos de alguma forma. São visões básicas de mundo que estão em jogo. E quem se apropria dessas visões básicas de mundo, né, desde o surgimento da civilização, são as religiões institucionalizadas. Há uma radicalização religiosa em curso e nós estamos nos encaminhando para um acirramento do discurso religioso. Assim como os principais líderes políticos da atualidade conseguiram dividir grande parte dos brasileiros, usados como massa de manobra para sustentar os seus projetos pessoais de poder, do mesmo modo já está acontecendo no meio religioso, com a diferença que ainda não há uma polarização, ou seja, ainda não está bem definido quem é o inimigo, né? Tão logo o inimigo seja definido, nós veremos no campo religioso algo semelhante ao que está acontecendo na política. E uma maneira simples de evitar o uso político da religião é simplesmente não pertencer a uma religião institucionalizada. Nós podemos viver tranquilamente sem dever obediência a líderes ambiciosos que nos ditam o que é certo e o que é errado. E é perfeitamente possível conviver com os diferentes, conviver com aqueles que pensam de maneira diferente do que nós pensamos, né? Que têm visões de mundo diferentes das nossas, desde que nós nos lembremos de colocar em prática o mínimo que seja daquilo que é a essência das grandes religiões. Quando eu vejo alguém que se diz cristão, que se declara como cristão, né, orgulhosamente, assim, né? Quando eu vejo pessoa dessas defender a tortura, sendo que Jesus morreu vítima de tortura, aí fica cada vez mais claro para mim que o afastamento em relação a essas instituições é um ato de saúde pública. Muita força e paz para você.